Livro de Daniel, capítulo 1. No terceiro ano do governo de Joaquim, rei de Judá, rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor nas terras de Sinhar, isto é, a região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre estes estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, Yahvé misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, Yahvé é meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou de Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja a tua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como o deus Lua, e a Azarias deu o nome de Abdenego, servo do deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim, ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhes havia sido designados, e em lugar destas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso desses 4 jovens, aprouve a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais, sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei.
E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino, e assim em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Capítulo 2. No 2º ano de seu governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram sobremaneira. Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Então o rei mandou chamar seus magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos, para que lhe dissessem qual o significado daqueles pesadelos. Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes contou: eis que tive um sonho, e estou muito aflito para saber o que sonhei. Qual o significado ou a mensagem deste pesadelo? Então os caldeus e astrólogos passaram a falar em aramaico, e lhe garantiram: ó rei, vive para sempre. Conta, pois, o sonho que tiveste aos teus servos, e nós o interpretaremos para ti. Então o rei afirmou aos seus conselheiros e astrólogos: esta é a minha decisão. Se não me contardes o sonho que tive e sua correta interpretação, mandarei que sejais partidos em pedaços, e as vossas casas se tornarão um monte de entulho queimado. Entretanto, se me revelardes o sonho e seu significado, recebereis de mim a melhor das recompensas, muitos presentes e grande honra. Sendo assim, agora dizei-me claramente tudo quanto sonhei e sua correta interpretação. Mas os conselheiros titubearam e tornaram a pedir ao rei: ó majestade, conte o rei o sonho a teus servos, e te revelaremos o que ele quer dizer. O rei, contudo, lhes declarou: já percebi que na verdade quereis ganhar tempo, porquanto temeis o que decretei fazer-vos. Agora, se não me contardes o que sonhei, recebereis a mesma sentença, pois preparastes palavras fraudulentas, mentirosas e malignas para dizer na minha presença, na esperança de que o tempo se encarregue de acalmar a situação. Portanto, sem demora, contai-me o que sonhei, a fim de que eu tenha certeza que sois capazes de desvendá-lo corretamente. Então os conselheiros e astrólogos foram categóricos, afirmando: não há nenhum ser humano sobre a terra que tenha o poder de cumprir à risca esta ordem do rei. Aliás, nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, místico ou astrólogo algo parecido com o teu pedido. O que vossa majestade exige é difícil demais, tanto que ninguém é capaz de revelar isto ao rei, senão somente os deuses, e eles não vivem em carne como os mortais. Esta declaração deixou o rei tão irado e enfurecido que ele ali mesmo ordenou a execução sumária de todos os místicos e magos da Babilônia. E assim foi proclamado um decreto real para que fossem mortos todos os sábios. E por isso Daniel e seus amigos foram procurados pelos encarregados do rei para que também fossem executados. Quando Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. E Daniel perguntou a Arioque, o oficial do rei, por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente, ao que Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, ao fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite por meio de uma visão. Daniel louvou o Deus dos céus, dizendo em aramaico: seja bendito Elá, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações,
destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Elá, Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e rogou-lhe: não mates os sábios da Babilônia, leva-me, pois, à presença do rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Naquele mesmo momento, Arioque levou Daniel ao rei e relatou: encontrei entre os exilados de Judá um homem que esclarecerá ao rei o significado do seu sonho. Então o rei indagou a Daniel: podes tu revelar-me o sonho que tive e sua correta interpretação? E na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místicos lhe podem revelar. Contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Foi Elá, Deus, que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram assim. Ó rei, quando estavas repousando em tua cama, começastes a meditar sobre o futuro. Então aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. E a mim foi esclarecido este mistério, não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua, e em tua visão esta estátua era enorme e impressionante. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo despedaçados, viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços, sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi este o sonho que tiveste, e agora nós o interpretaremos para o rei. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habitem, os animais e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Mas depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino feito de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto e último reino, este forte como ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e esmigalhar tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaços todos os reinos do mundo. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isto quer dizer que este será um reino dividido, mas mesmo assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas observado ferro misturado ao barro lamacento. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado à lama. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças e acordos não se firmará, do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com o barro. No entanto, na época do governo desses reis, Elá, o Deus dos céus, estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo.
A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo sempre. Portanto, este é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos. Pedra que, mediante um só golpe, fez em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deste modo, Elá, o Deus Todo-Poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido, e a interpretação é absolutamente fiel. Assim que acabou de ouvir esta revelação, o rei ajoelhou-se com o rosto rente ao chão, reverenciou Daniel e ordenou que trouxessem imediatamente uma oferta de cereais e incenso. Em seguida, o rei dirigiu-se a Daniel e declarou: verdadeiramente o vosso Deus é Elá, o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de todos os mistérios, pois foste capaz de interpretar o mistério destas minhas visões. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos e valiosos presentes, e o designou governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Capítulo 3. Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se ajuntaram sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e reverentemente ficaram em pé diante dela. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim prostrados devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Sendo assim, logo que ouviram o som da corneta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de outras línguas e culturas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Neste momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: ó rei, vive eternamente. Tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti nem de tuas ordens, ó rei. Não cultuam os teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Assim que ouviu esta declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego
E rapidamente esses homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor lhes questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante, ficai atentos quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos, entoando suas músicas. Melhor será imediatamente que vos prostres e adores a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor. Se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago, que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus Elá, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha ardendo em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então vede isso, há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Apressadamente Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos de Elá, o Deus Altíssimo, saí e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles, nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo neles. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja Elá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu Malaque, anjo, e livrou os seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Elá, Deus. Diante desse acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos desta maneira. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar na província da Babilônia. Capítulo 4. Depoimento do rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos, línguas e culturas que vivem em todas as partes do mundo. Shalom, paz e prosperidade. Pareceu-me bem e necessário divulgar os sinais e maravilhas que Elá, Deus o Altíssimo, tem realizado em meu favor.
Quão magníficos são seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas! O seu reino é um reino soberano, que dura para sempre. O seu domínio permanece de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio. E eis que tive um sonho que me abalou profundamente e me deixou alarmado. Estando eu repousando em minha cama, os pensamentos e visões me passaram pela minha mente. Preocuparam-me sobremaneira e me apavoraram. Por esse motivo, determinei expressamente que todos os sábios fossem trazidos à minha presença para interpretarem o pesadelo que tivera. Assim que os magos e místicos chegaram, contei-lhe o sonho. No entanto, eles não conseguiram desvendá-lo para mim. Por fim veio Daniel à minha presença e eu narrei a ele o que havia visto. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus Bel, e creio que o espírito dos santos deuses está nele. Então falei com ele: Beltesazar, chefe dos sábios e dos magos, sei que o espírito das santas divindades habita em ti, e que nenhum mistério é difícil demais para que o reveles. Sendo assim, vou contar-te o meu pesadelo. Esclarece o seu sentido, pois, para mim. Estas são as visões que me ocorreram quando estava deitado em minha cama. Eis que olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou-se ao céu. Eu podia ser avistada até os confins da terra. Tinha belas e viçosas folhas, muitos e saborosos frutos, e produzia com tanta fartura que todas as pessoas do mundo podiam se alimentar dela. Debaixo dela, os animais do campo encontravam um abrigo aconchegante e seguro, e as aves do céu viviam alegres em seus galhos e ramos. Todas as criaturas se sustentavam daquela árvore. Então, nas visões que tive deitado em minha cama, observei e vi claramente diante de mim uma sentinela, um Cadixe, santo anjo que descia do céu. E eis que ele bradou em alta voz: derrubai, pois, a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi todas as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se todas as criaturas abrigadas debaixo dela e as aves dos seus galhos. Contudo, deixai na terra o tronco com as raízes presos com uma cinta de ferro e de bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será regado pelo orvalho do céu e se alimentará da grama da terra como os animais. A mente humana lhe será extirpada, e este tronco será como um animal, até que se passem 7 idãs, tempos ou anos. E esta sentença é, pois, proclamada por sentinelas. Os seres angelicais declaram o veredito, a fim de que todos os que vivem saibam que Elá, o Altíssimo, domina sobre todos os reinos dos seres humanos, e os dá a quem quer e quando deseja, e pode decidir colocar no poder o mais simples dos homens. Esse, portanto, é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diz-me claramente a correta interpretação deste pesadelo, porquanto nenhum dos sábios do meu reino tem capacidade para interpretá-lo para mim, exceto tu, pois o espírito dos santos deuses vive em ti. Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei procurou deixá-lo à vontade, dizendo: Beltesazar, não te deixes abalar pelo que te foi revelado acerca do meu pesadelo. Não te assustes. Ao que Beltesazar respondeu: ó meu senhor, quem me dera o teu sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o seu significado fosse apenas contra os que te odeiam. A árvore que viste, que desenvolveu e ficou imensa, cuja copa chegava até os céus e podia ser vista em toda a terra, com folhagem exuberante e generosa em frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada segura para as aves dos céus, em seus galhos fortes. Essa árvore, ó querido rei, és tu. Foste tu que cresceste e te tornaste grande e majestoso em todo o mundo, porquanto o teu poder cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó majestade, viste também uma sentinela, o ser angelical, que descia do céu e ordenava: derrubai a árvore e destruía, porém deixai na terra
o resto do tronco com as raízes presos, mediante uma cinta de ferro e de bronze. Deixai o tronco no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho que vem do céu, e viverá com os animais selvagens, até que se transcorram 7 anos ou períodos de tempo. Sendo assim, eis a interpretação do teu sonho, ó rei, e este é o decreto que Elá, o Altíssimo, expediu contra a vossa majestade, meu senhor. Tu serás expulso do convívio com seres humanos, e viverás com os animais silvestres. Comerás capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 períodos de tempo, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos de todos os homens, e os dá a quem quer e quando deseja. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será restituído, quando reconheceres que Chamaim os céus dominam. Portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, continues a viver em paz e tranquilidade. Afirmo, pois, que tudo isso aconteceu comigo, o rei Nabucodonosor, 12 meses mais tarde, quando o rei estava caminhando pelo terraço do Palácio Real da Babilônia. Comecei a meditar. Acaso não é esta grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade? E o rei ainda estava balbuciando esses pensamentos consigo mesmo, quando veio do céu uma voz que declarou: Eis que esta é a tua sentença, ó rei Nabucodonosor. Toda a tua autoridade real te foi tirada. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será entre os animais silvestres. Te alimentarás de capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que reconheças que Elá, o Altíssimo, tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos, e os concede a quem quer e quando deseja. E naquela mesma hora, a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seus e de todos os homens, e começou a comer grama na companhia de bois. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. E então comecei a bendizer Elá, o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna, e o seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: Explica-te, por que ages assim? Sim, naquele momento voltou-me o bom juízo, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior que em tempos passados. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância.